Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura narra uma expedição que Saul, rei de Israel, fez contra os amalecitas, por ordem do Senhor. Naquela expedição, Saul deveria exterminar tudo, sem deixar nada. Mas Saul, desobedecendo ao Senhor, resolveu poupar dos despojos da guerra algumas ovelhas, bois de boa qualidade, não para ele próprio, não para o seu consumo particular, mas para oferecer ao Senhor em sacrifício. Só que esta justificativa não agradou a Deus. Por meio do profeta Samuel, Saul é repreendido. O Senhor quer holocaustos e sacrifícios? Ou quer a obediência à sua palavra? A obediência vale mais do que sacrifício, a docilidade mais do que oferecer gorduras de carneiros. E porque Saul não obedeceu ao Senhor, veja que grande castigo para a desobediência. O Senhor rejeitou Saul. Tu não és mais rei. Tudo que nós fazemos, ainda que pensemos que estamos louvando a Deus, mas se fazemos por desobediência, nada vale. A desobediência sempre desagrada ao Senhor, ainda que feita com a melhor das intenções. O Evangelho apresenta Jesus, juntamente com seus discípulos, sendo interrogado sobre a questão do jejum. Os discípulos de João Batista e os discípulos dos fariseus jejuavam além da conta, porque a lei de Moisés prescrevia o jejum em um único dia, o dia das expiações, um único dia do ano. Mas eles jejuavam 2 vezes por semana, para pedir e apressar a vinda do Messias. Por que os teus discípulos não jejuam? Resposta: os convidados de um casamento podem jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, eles não podem jejuar. Não fica bem fazer jejum numa festa de casamento. Quem é que está se casando? Jesus, que é o noivo. Quem é a noiva? A noiva é Israel. Está havendo uma aliança matrimonial. Esta aliança conjugal sempre foi, no Antigo Testamento, uma figura do amor de Deus pelo seu povo. Jesus prossegue com esta imagem. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Com a sua crucifixão, morte, ressurreição e com a sua ascensão ao céu, o noivo não será mais visível. Aí sim eles vão jejuar. O jejum, porém, adquire uma feição nova. É o jejum não para pedir a vinda do Messias que já veio, mas para pedir a sua segunda vinda. É o jejum não para pedir a vinda de um Salvador que já nos veio salvar, mas é o jejum para nos prepararmos para aquele que nos virá julgar. Tem que ser um jejum novo, sem as coisas antigas dos fariseus que jejuavam para serem vistos pelos homens. Não se pode fazer remendos de pano novo em roupa velha. Não se pode colocar vinho novo em odres velhos. Senão você estraga a roupa que quereria remendar, você estraga o vinho e o odre. Vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Portanto, o Evangelho tem que ser totalmente novo. Está errado quando você quer se renovar apenas parcialmente, deixando ainda um pedacinho para o homem velho. O Evangelho é uma mudança total, é uma revolução, é uma morte e ressurreição. E quando nós não morremos totalmente a nós mesmos, coitados de nós. Deus não pode viver em nós, porque Ele só ocupa a nossa vida se a nossa vida está totalmente eliminada. Aí Ele faz em nós a sua morada. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que nos façam compreender e praticar tais lições. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.